Na análise do desempenho económico e financeiro de uma empresa, é fundamental não nos deixarmos enganar por aquilo que são os resultados contabilísticos. EBITDA, por exemplo, EBIT, resultado líquido do período. Temos empresas que têm resultados contabilísticos robustos, todavia estão a destruir valor. E para avaliarmos a criação ou a destruição de valor, é fundamental calcularmos o custo dos capitais investidos na entidade e depois determinarmos um conjunto de relações e de diferenças que neste vídeo vamos analisar. Ora, uma determinada entidade que, através da sua demonstração dos resultados num determinado ano N, apresenta-nos um resultado operacional de 22.950.210 e restantes resultados contabilísticos robustos, vai ser aqui um exemplo de que, apesar dos resultados contabilísticos serem positivos, esta entidade está a destruir valor. E para fazermos essa avaliação, temos um modelo de avaliação, de criação ou destruição de valor, onde começamos por incorporar uma série de rúbricas desse ano N, nomeadamente o total do ativo, que se cifra em 712.383.344, depois os capitais investidos na empresa, o capital próprio no início do ano, o capital próprio no final do ano e a componente de dívida financeira da empresa, uma vez que, como sabemos, os capitais investidos numa empresa têm uma componente de capital próprio e uma componente de dívida financeira. No caso da dívida financeira, aquilo que acabei agora de identificar são os empréstimos de médio e longo prazo, os empréstimos de curto prazo, ou seja, uma dívida financeira é aquela que efetivamente onera a entidade pela via dos juros, mas essa dívida financeira vai se traduzir na chamada dívida financeira líquida, porque a empresa possui, e no caso concreto, caixa e depósitos bancários que poderia utilizar para amortizar dívida, e a dívida financeira líquida ela é calculada subtraindo aos empréstimos de médio e longo prazo, mais empréstimos de curto prazo, o caixa equivalentes de caixa, transformando-se assim na dívida financeira líquida de 68.923.170. Se somarmos o capital próprio no final do ano à dívida financeira líquida que a empresa tem àquela data, temos os denominados capitais investidos. Depois calculamos alguns rácios, alguns indicadores para este período N, nomeadamente em termos de estrutura de capitais, o peso que o capital próprio, aqui identificado por E de equity, tem em relação à estrutura completa, constituída pelos capitais investidos. O capital próprio tem um peso de 83,74%. O peso que a dívida tem no âmbito dos capitais totais investidos, 16,26%. E também o Debt to Equity Ratio, ou dividindo a dívida pelo capital próprio, 19,42%. E agora temos alguns dos resultados contabilísticos, no caso do EBIT, 22.950.210, e no caso do resultado líquido do período, 15.413.686 euros. Calculamos também a taxa efetiva de IRC para a entidade, 22,5%, e logo a seguir a parcela do resultado operacional líquido do imposto, ou seja, aquela parcela do resultado operacional que ficará do lado da empresa, uma vez que uma das partes será, obviamente, para o Estado. É o EBIT vezes o efeito fiscal 1 menos T.
17.786.412,75. E agora alguns rácios. O Return on Equity, ou a denominada rendibilidade do capital próprio, dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio, 4,34%. O Return on Assets, também denominada rendibilidade operacional do ativo, dividindo o EBIT, resultado operacional, pelo ativo, 3,22. Obviamente que poderíamos sempre agora comparar estes rácios com médias setoriais. Esta entidade atua no setor da restauração, é uma grande entidade que opera em Portugal. Depois temos o ROIC, outra métrica, e é uma métrica agora fundamental para a avaliação na base da criação de valor. O ROIC é a rendibilidade dos capitais investidos. O ROIC é, em inglês, o Return on Invested Capital. Ele calcula-se dividindo o EBIT com efeito fiscal pelos capitais investidos. E no caso desta entidade, o ROIC calculado é de 4,20. Bom, isto seria uma análise financeira tradicional. Mas, para conseguirmos ir mais longe, vamos agora fazer uma análise com base na criação ou na destruição de valor. E para tal temos que calcular o custo dos capitais investidos na empresa. O custo do capital próprio, que é um custo implícito, é o custo de oportunidade dos sócios, ou no caso dos acionistas, e depois o custo da dívida, o custo do capital alheio, que no caso concreto, dívida financeira, que vence juros, tem um custo explícito, que é a taxa de juro. Para calcularmos o custo do capital próprio, que é o custo de oportunidade do acionista, vamos utilizar um modelo de precificação de ativos, o chamado CAPM, em que o ponto de partida vai ser uma taxa de juros sem risco, ou seja, se eventualmente o acionista, em vez de investir nesta empresa, investisse em obrigações do Tesouro, por exemplo, que é um investimento sem risco, teria uma rendibilidade garantida mínima, só que o acionista investe na realidade nesta empresa e tem que ter uma remuneração superior porque ele tem risco assumido. E, portanto, é como ponto de partida para calcular o custo do capital próprio a taxa de juros sem risco. Aqui 2,4 àquela data do estudo e na base das obrigações do Tesouro Alemão, aqui na zona da Europa, União Europeia é uma das boas referências que nós temos, mas também temos de encontrar o chamado beta desalavancado, beta do ativo da indústria e, no caso concreto, restauração. E para encontrar este beta, uso os dados que nos são proporcionados pelo professor da Modern e, no caso concreto dos betas, para a Europa, Western Europe, e deve-se utilizar a data em que o estudo está a ser realizado, o mais próximo possível. Para restauração, temos aqui Restaurant 41 entidades analisadas com um beta desalavancado de 0,93. Um beta inferior a 1. E este valor vou então considerá-lo no meu modelo, colocando então ali o 0,93 que da Modern determinou para esta indústria, aqui para a zona da Europa. E o beta indústria, setor, ativo, vai agora ter de ser submetido a uma equação de Hamada, que vai converter este beta desalavancado no beta alavancado da nossa empresa, porque a nossa empresa tem uma estrutura de capital onde está incorporada dívida. Então, o beta dívida, ou o beta alavancado, pela equação de Hamada, é de 1,07. Portanto, a nossa empresa, por causa da estrutura de dívida, oferece mais risco do que o próprio setor de atividade.
Temos também de considerar o Equity Risk Premium, ou seja, o prémio de risco de mercado, e aqui utilizamos também a informação que nos é proporcionada por Damodaran, o Equity Risk Premium Rating para Portugal 5.93, obviamente que isto é à data do estudo, e através do CAPM, o custo do capital próprio será a taxa de juro sem risco mais o beta de alavancado vezes o prémio de risco de mercado, 8,74% é o custo do capital próprio desta entidade. Quanto ao custo do financiamento ou da dívida, que é um custo explícito, pelo que investiguei, esta empresa financia-se a 5,33% junto da banca, taxa de juro, só que temos a problemática que os juros são fiscalmente aceitos e, portanto, ao serem dedutíveis, vamos ter de multiplicar esta taxa de juro pelo efeito fiscal. E, portanto, o custo do financiamento líquido com efeito fiscal, ou seja, o KD vezes 1 menos T, 4,13. Estamos então nas condições de calcular o WACC da empresa. Ou seja, a componente de capital próprio na totalidade da estrutura de financiamento, 83,74, vezes o custo desse mesmo capital próprio, que consideramos então 8,74, mais a proporção que a dívida tem na estrutura de financiamento, 16,26, vezes o custo dessa mesma dívida, mas o custo com efeito fiscal, de 4,13. Ora, o que acabamos de calcular vai nos servir agora para determinar o custo dos capitais investidos. Se multiplicarmos estes 7,99%, o WACC, pelo custo dos capitais investidos, esse custo cifra-se em 33.884.739,59. E a primeira medida de criação ou destruição de valor, ela é calculada comparando este custo com o resultado operacional líquido do imposto. E se considerarmos o resultado operacional líquido do imposto menos o custo dos capitais investidos na empresa, dá um valor negativo. E isto significa destruição de valor. Só haveria criação de valor se o resultado líquido ou o resultado operacional líquido do imposto superasse o custo dos capitais investidos. Pelo contrário, logo existe destruição de valor. O que corrobora com isto ainda é termos também um spread de criação de valor negativo, porque deve-se comparar o ROIC com o WACC. E o ROIC, que é a rendibilidade dos capitais investidos, é de 4,20, quando o WACC é de 7,99, temos destruição de valor pela via do spread de criação de valor negativo. Uma outra forma de calcular o EVA é simplesmente este spread de criação de valor ser multiplicado pelos capitais investidos na entidade, o que dá exatamente o mesmo Economic Value Added negativo, destruição de valor. Depois, deve-se também fazer uma comparação entre a rendibilidade do capital próprio que a empresa foi efetivamente capaz de conquistar, 4,34, com o custo do capital próprio, que é bastante superior. E, portanto, a empresa não conseguiu ir ao encontro das expectativas mínimas dos acionistas, e há aqui uma relação em que a rendibilidade do capital próprio fica aquém do custo do capital próprio. Isto leva-nos também ao conceito de residual income, em que, ao resultado líquido do período, subtraímos o custo do capital próprio no início do ano. Ou seja, os tais 8,74
vezes o capital próprio no início do ano, o que dá um valor negativo de 14.276.100,96. Tudo isto são métricas de destruição de valor, mas explicando melhor aqui o residual income, aquilo que é inerente ao residual income é o seguinte. No início do ano, os acionistas têm o seu capital investido através da grande rúbrica de capital próprio. E, portanto, a empresa tem 12 meses para alcançar um determinado resultado líquido do período. Ora, se esse resultado líquido do período alcançado fica aquém do custo do capital próprio da entidade, verifica-se destruição de valor. A empresa não foi ao encontro das expectativas dos acionistas. Foi isso que aconteceu aqui, não é? Portanto, conseguiu-se atingir um resultado líquido positivo, 15.413.686, todavia este valor fica aquém do custo do capital próprio que era, e considerando ali o início do ano, e portanto a diferença negativa, mais uma vez, corrobora aqui com esta narrativa de destruição de valor, ou seja, o EVA, que é o Economic Value Added, negativo, o spread de criação de valor, em que compara o ROIC com o WACC, negativo, o EVA spread de criação de valor vezes capitais investidos, a outra forma de calcular o EVA pela via tradicional, e depois o spread de capital próprio, uma rendibilidade do capital próprio conquistada aquém do custo do capital próprio, do custo de oportunidade, portanto, destruição de valor para os acionistas, um residual income também negativo. Ou seja, esta empresa, naquele ano, em concreto, apesar de resultados contabilísticos positivos, apesar de um EBIT, um resultado líquido, todos eles terem sido positivos, quando vamos fazer a análise com base na criação de valor, em que fazemos aqui uma comparação com custos de capitais investidos, verificamos destruição de valor. Isto é particularmente importante para a definição da estratégia da empresa. Ou seja, estrategicamente, a análise económica e financeira é um aliado da estratégia empresarial, porque esta empresa vai ter agora de definir uma estratégia que possa futuramente inverter, alterar esta situação. Vão ter que ser tomadas várias medidas para que, no futuro, e espera-se que o mais rápido possível, a empresa passe a ter uma criação de valor. Ou seja, um EVA positivo, um residual income positivos, para que, efetivamente, a empresa tenha uma sustentabilidade económica e financeira. Então é muito importante agora analisarmos esta aliança entre a estratégia e a análise económica financeira e o quanto a análise económica financeira contribui para delinear objetivos e alcançar resultados de exceção para a empresa. Esta empresa vai ter de reverter esta situação. E a estratégia é o que veremos numa próxima videoaula. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve.